Perceba o peso no seu peito agora. Não fuja. Respire fundo. Só um instante. Você sabe que alguma coisa precisa mudar. E não é apenas na sua rotina, no seu trabalho ou nos relacionamentos. É algo mais profundo. É na sua alma. Há um tempo em que a gente percebe que está tentando manter de pé algo que por dentro já está desmoronando. Um tempo em que a fé parece uma lembrança distante e o coração vive como se estivesse trancado. Não por falta de chave, mas por medo de abrir de novo e se ferir outra vez. E talvez você esteja nesse tempo agora. Talvez você continue orando, mas as palavras saem automáticas. Talvez continue indo à igreja, mas sem sentir mais o calor que um dia te incendiou por dentro. Talvez continue dizendo, eu creio, mas algo dentro de você está pedindo socorro. Não é fraqueza, não é falta de Deus, é só cansaço. Cansaço de lutar e parecer que nada muda. Cansaço de esperar e parecer que ninguém te vê. Cansaço de acreditar e mesmo assim a dor continuar ali. Mas escute com atenção agora. Deus nunca desistiu de você, mesmo quando você parou de sentir. Mesmo quando sua fé ficou soterrada por dúvidas, Ele continuou ao seu lado, sussurrando, eu ainda estou aqui. Às vezes, renovar a fé não é sobre encontrar algo novo. É sobre permitir que o que um dia ardeu dentro de você volte a respirar. Não tente forçar o que não está pronto, mas também não feche os olhos para o que Deus está tentando mostrar agora. Você sente esse toque silencioso aí dentro? Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Não é por acaso que essa mensagem chegou até você. Essa é a hora de abrir o seu coração de novo. E não precisa ser uma abertura grandiosa. Às vezes, a transformação começa em silêncio, no fundo de uma oração sincera, mesmo que entre lágrimas. Às vezes, a fé renasce no meio do caos, como uma flor que insiste em brotar entre as rachaduras de um solo seco. Mas para isso, você precisa permitir que Deus toque nas feridas que você preferia esconder. Permitir que Ele leve embora o que já não serve mais, mesmo que doa. Permitir que Ele mude as rotas, mesmo quando você jurava saber o caminho. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dizer, Senhor, eu estou aqui e estou disposto a começar de novo. É nesse simples gesto de honestidade, de entrega, de rendição que o céu se move. Porque Deus não procura performance, Ele procura coração. Você acha que está distante demais, que se perdeu demais, que não tem mais como voltar. Então ouça isso com todo o seu ser. Não há abismo que o amor de Deus não atravesse, não há pecado que Ele não possa redimir. Não há história tão quebrada que Ele não possa reescrever com graça. Você não está sozinho. E se tudo parece escuro agora, talvez seja porque Deus está prestes a acender uma luz que você ainda não conhece. Não é o fim, é um convite para a renovação, para a transformação, para a reconstrução da sua fé. Talvez você precise deixar cair algumas máscaras. Talvez precise encarar o que tentou ignorar. Talvez precise reconhecer que está cansado. E tudo bem, porque é exatamente nesse momento que a força de Deus se aperfeiçoa. É quando você admite sua fraqueza que a graça encontra espaço para agir. Coloque-se nessa cena agora. Você, diante de um campo destruído pela tempestade. Tudo parece perdido, mas de repente você vê uma pequena semente sendo colocada na terra. Uma mão invisível, firme e cheia de amor, planta esperança onde antes só havia dor. Essa mão é a de Deus e essa semente é a nova, a fé que Ele quer cultivar em você. Mas para isso, você precisa abrir espaço no seu coração, espaço na sua agenda, espaço na sua mente que tem se enchido de vozes contrárias, dúvidas e medos.
Sabe aquelas frases que ficam martelando aí dentro como: você não é digno, Deus já se esqueceu de você, nada vai mudar? Pois hoje, agora, nesse instante, essas vozes precisam ser caladas, porque Deus está dizendo: você é meu, eu te vejo, eu ainda tenho planos lindos para você, e não é tarde demais, não é cedo demais, é o tempo perfeito, porque é o tempo de Deus. Renovar a fé é como aprender a respirar outra vez. No começo parece difícil, você inspira e sente um nó no peito, mas aos poucos o ar vai voltando, a paz vai chegando, a luz vai abrindo caminho dentro da sua alma. E sabe qual é o primeiro passo? Parar de fingir que está tudo bem, parar de sorrir enquanto chora por dentro. Parar de tentar se salvar com forças humanas, quando o que você precisa é de um toque divino. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Você só precisa se render, entregar esse medo, entregar esse ressentimento, entregar esse passado que te impede de seguir. Transformação verdadeira não vem da força da sua vontade. Ela vem da presença de Deus, quando você permite que Ele entre até nos cômodos escuros da sua alma. Sabe aquele perdão que você acha impossível? Aquela confiança que você acha que nunca mais vai sentir? Aquela alegria que você acredita ter perdido? Tudo isso pode ser restaurado, mas você precisa parar de resistir, precisa abrir a porta. Deus não invade, Ele bate, Ele chama, Ele espera. E hoje Ele está chamando você. Você sente esse incômodo suave, essa inquietação doce? É o Espírito dizendo: filho, deixa eu cuidar de você. Você tentou por tanto tempo carregar tudo nas suas costas. Tentou consertar o mundo à sua volta com as próprias mãos. Tentou ser forte quando só queria chorar, mas agora Deus está dizendo: você pode descansar em mim. Imagine agora, você entregando tudo. Cada frustração, cada dor, cada lágrima que ninguém viu. Imagine Deus recolhendo tudo isso com carinho. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Cada dor vira propósito. Cada queda vira testemunho. Cada recomeço vira caminho sagrado. Esse é o momento de parar de correr, de parar de fingir que não precisa de ajuda, de parar de tentar ser aquilo que os outros esperam e começar a ser aquilo que Deus te chamou para ser. A transformação começa quando você permite ser transformado, quando para de fugir da verdade, quando decide: eu vou voltar, eu vou confiar de novo. E não, você não precisa ter todas as respostas. Precisa ter coragem de dar o primeiro passo, um passo em direção à cruz, um passo em direção à graça, um passo em direção a você mesmo de verdade. Se algo dentro de você está pulsando agora, é porque Deus já começou. E talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem viver uma fé vibrante, como se estivessem sempre conectadas ao céu, enquanto você se sente como se estivesse tentando alcançar uma luz através de um vidro embaçado. Resposta não está na sorte divina, nem em favoritismos celestiais. Está em algo silencioso, mas poderoso, a disposição de abrir o coração, mesmo quando está doendo, rachado ou cansado de tentar. Deus não procura perfeição, Ele procura rendição. É nesse ponto que muitos se perdem. Acham que para se reconectar com Deus é preciso estar limpo, inteiro, forte, quando na verdade Deus age com mais intensidade nos estilhaços. É nos pedaços que Ele revela sua arte. Sabe aquele vaso quebrado, aquela cerâmica rachada que muitos descartariam? No Japão existe uma arte chamada kintsugi, onde os cacos são unidos com ouro. A rachadura não é escondida, é realçada, porque a beleza está justamente ali, onde algo foi partido e mesmo assim restaurado com algo ainda mais precioso. Essa é a lógica do céu. Deus não esconde suas dores.
Ele as transforma em testemunhos. Mas para isso, há um pré-requisito silencioso que muitos ignoram: vulnerabilidade. Abrir o coração para Deus exige coragem para mostrar o que o mundo ensinou você a esconder. Suas incertezas, suas falhas, suas confusões internas, aqueles momentos em que você se pergunta: será que ainda tem jeito para mim? Tem. E você não está só. Coloque-se nessa cena agora. Imagine-se deitado num campo silencioso, no fim do dia. O céu em tons alaranjados, o vento acariciando sua pele, e você ouvindo uma voz suave que diz: eu te vi. Quando todos te ignoraram, eu estava ali. Quando você achou que ninguém se importava, eu chorei contigo. Essa voz é real. É a voz do seu Pai. E Ele não desiste de você. Mas essa renovação de fé não é um acontecimento explosivo que muda tudo de uma hora para outra. Às vezes, é um sussurro, um gesto pequeno, quase imperceptível, uma oração sussurrada entre lágrimas, um recomeço em meio ao cansaço. A fé se renova quando você para de buscar respostas e começa a buscar presença. Deus não quer te dar apenas uma solução. Ele quer te dar a si mesmo. E sabe o que acontece quando você abre seu coração nesse nível profundo, sincero, sem filtros? Você começa a perceber que Ele já estava agindo, mesmo quando você achava que Ele estava em silêncio. Ele estava te moldando no escuro, lapidando sua alma enquanto você lutava para sobreviver aos dias difíceis. Lembra daquela decisão que você não entendeu? Daquela porta que se fechou inesperadamente? Daquela pessoa que foi embora sem explicação? Tudo fazia parte do processo. O que você viu como perdas, Deus via como proteção. Por isso, renovar a fé é mais do que esperar por milagres. É permitir que o milagre aconteça dentro de você. Primeiro, como percepção. Depois, como transformação. Agora respire fundo e seja honesto consigo mesmo. Que parte do seu coração você ainda está tentando esconder de Deus? Ele já viu, já conhece. E ainda assim, escolheu amar você até o fim. Renovar a fé é permitir que Deus entre onde você mais teme ser tocado. É abrir espaço no meio da bagunça. É deixar Ele entrar mesmo quando você acha que não tem nada de bom para oferecer. É quando você diz: Deus, eu não entendo, mas estou aqui. Isso é suficiente. Muitas vezes, a renovação começa num choro silencioso, naquela lágrima que escorre quando ninguém está olhando. E é nesse exato momento que o céu se move, porque a sua dor é sagrada. E Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Nenhuma. O sal das suas lágrimas é como incenso diante do trono dele. E quando você começa a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, algo em você muda. Você começa a ver Deus nos detalhes, no cuidado inesperado, no abraço de alguém, na palavra certa que chega no momento exato. A fé se renova quando você troca o controle pela confiança. É aí que você percebe. Não precisa ter todas as respostas. Você só precisa saber quem segura sua mão. E Deus está segurando a sua agora. Mesmo que você não sinta, Ele está. Não importa quantas vezes você caiu, ou quantas vezes pensou em desistir, ou quantas vezes achou que não era digno de recomeçar. Nada disso muda o fato de que Ele te chama, hoje agora, para um recomeço. E não é qualquer recomeço. É um recomeço com propósito. Deus não quer apenas te tirar da dor. Ele quer usar a dor para te levar mais fundo, mais profundo em confiança, mais profundo em identidade, mais profundo na fé. E quanto mais você mergulha, mais você descobre que Ele nunca foi apenas um Deus distante, entronizado e inalcançável. Ele é o Deus que desce, que caminha ao seu lado, que se importa com os detalhes que ninguém mais vê. O mesmo Deus que andou com Moisés pelo deserto,
que fortaleceu Davi nas cavernas, que chorou com Maria diante do túmulo. É o mesmo que agora está aí com você, nessa sala silenciosa, nesse dia comum que está prestes a se tornar sagrado. Você não precisa esperar um momento certo para renovar sua fé. O momento é esse. E tudo o que Deus precisa é que você diga: eis-me aqui, com sua voz falha, com seu coração cansado, com sua alma desejando recomeçar. É nesse solo quebrado que florescem os maiores milagres. Deus nunca teve medo das suas ruínas. Ele é especialista em construir catedrais onde outros só veem escombros. Agora, imagine isso. Você caminhando entre os mesmos lugares onde antes só sentia dor, mas dessa vez com a cabeça erguida, com os olhos cheios de esperança, com o peito leve, porque pela primeira vez em muito tempo, você sabe que não está mais tentando fazer tudo sozinho. Você aprendeu a entregar, e ao entregar, você encontrou força. Renovar sua fé não é fingir que está tudo bem. É encontrar Deus justamente quando tudo parece estar desmoronando. É aí que a verdadeira transformação acontece. E quando essa transformação começa, ela não para mais. Você começa a falar diferente, a enxergar diferente, a reagir diferente. As coisas que antes te paralisavam, agora não têm mais o mesmo peso, porque você está aprendendo a confiar no invisível, a depender do eterno, a caminhar com a certeza de que, mesmo sem ver o final, o autor da sua história está escrevendo algo maior. E ele não comete erros. Talvez você ainda veja cicatrizes. Talvez ainda sinta medo às vezes. Mas agora há uma diferença. Essas marcas não definem mais quem você é. Elas contam uma história de superação. Uma história de amor divino que te encontrou no caos e te levou à redenção. Essa é a beleza de renovar a fé. Você não volta a ser quem era. Você se torna alguém ainda mais inteiro, mais consciente, mais conectado com o céu. Deus não está pedindo que você entenda tudo agora. Ele só está pedindo que você abra a porta. Lembra daquele versículo que diz: eis que estou à porta e bato. Ele ainda está batendo, mas não com pressa, nem com cobrança. Ele bate com amor, com paciência, com a ternura de quem conhece. Cada parte sua, e mesmo assim não foi embora. Você pode ter fechado essa porta por medo, por decepção, por feridas não curadas. Mas hoje, você pode destrancar. Nem que seja só uma fresta, porque às vezes é por uma fresta que a luz entra. E basta um raio para dissipar a escuridão. Agora, sente isso? É a esperança voltando. Não uma esperança ilusória, mas aquela que nasce da presença, da certeza de que Deus está restaurando o que parecia perdido. E isso é só o começo. Há um momento em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. É ali, entre os espaços vazios das suas orações interrompidas, entre os dias em que você acorda sem ânimo e os momentos em que a alma parece anestesiada. É ali que Deus começa a trabalhar com mais força, sem alarde, sem espetáculo, apenas presença. A renovação da fé não acontece quando tudo faz sentido, mas quando você decide continuar, mesmo no meio da incerteza. É quando você aprende a caminhar com os olhos fechados, confiando que a mão que te guia sabe exatamente onde te levar. Porque tem dias que o céu parece distante, a oração parece seca, e a vontade é simplesmente de parar de tentar, de parar de esperar, de parar de acreditar. Mas nesses dias, Deus não se ofende com a sua fraqueza. Ele se aproxima dela, Ele conhece o peso que você está carregando, Ele sabe o quanto você tem lutado em silêncio, e é justamente por isso que Ele continua insistindo em você. Você não é um caso perdido, você é um projeto em reconstrução divina. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que Deus não tem pressa com você. Enquanto o mundo exige resultados rápidos, performance constante e fé sem falhas, Deus trabalha em camadas. Ele respeita seu ritmo, Ele não força a cura, Ele conduz. Ele não acelera o recomeço.
Ele sustenta cada passo, mesmo os mais hesitantes. É por isso que renovar a fé não tem a ver com mudar de vida da noite para o dia. Tem a ver com permitir que a luz volte a entrar, um pouco por vez. Talvez hoje a luz ainda seja fraca. Talvez você ainda se sinta em sombras, mas você está se movendo. Isso já é fé. Sim, fé também é isso. Continuar mesmo com medo. Respirar fundo quando tudo aperta por dentro. Dizer amém, mesmo com a voz embargada. E nesse caminho, você vai perceber algo profundo. Deus não quer apenas mudar o que está ao seu redor. Ele quer transformar o que está dentro de você. Porque não adianta abrir caminhos se seu coração ainda está trancado. Não adianta multiplicar bênçãos se sua alma ainda está em escassez. Por isso, ele começa por dentro. Ele mexe nas raízes, nos traumas antigos que você achou que estavam resolvidos, naquela lembrança que você sempre evita, no perdão que você nunca conseguiu liberar, nem a si mesmo. Deus não quer que você viva com curativos em feridas que precisam de cura real. Ele quer restaurar de verdade, daquelas restaurações que não apenas cicatrizam, mas fazem a dor ter propósito. Sim, até a dor pode ter propósito. E quando você entende isso, algo se abre dentro de você. Você começa a perceber que nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma perda, nenhum silêncio. Tudo estava sendo costurado em segredo pelo Criador, que conhece o fim desde o começo. E nesse ponto, a fé se torna mais do que crença. Ela se transforma em entrega. Não uma entrega derrotada de quem desiste, mas uma entrega consciente de quem entende que o controle é uma ilusão e que descansar em Deus é o maior ato de coragem. Você não precisa mais fingir força. Você não precisa mais usar máscaras espirituais só para parecer que está tudo certo. Deus prefere sua sinceridade quebrada do que uma performance religiosa perfeita. É na confissão sincera que Ele derrama graça. E você vai perceber que quanto mais sincero for diante dele, mais você se sentirá livre. Porque a liberdade espiritual não vem quando tudo muda por fora, mas quando você para de lutar contra o que sente e começa a se render ao que Deus está te revelando. E o que Ele está revelando agora é que há vida depois da decepção, que há paz depois do caos, que há renovo depois da exaustão, mas esse renovo não vem como um vento forte que te arrasta. Ele vem como uma brisa que te envolve. Ele vem quando você para por um momento, respira fundo e diz: Deus, eu não tenho tudo resolvido, mas eu ainda quero te seguir. É aí que a graça desce, silenciosa, suave, imparável. E o que era deserto começa a florescer. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo floresceu dentro de você. Talvez você ainda esteja no mesmo lugar geográfico, no mesmo emprego, na mesma casa, com as mesmas lutas. Mas agora há algo novo na sua percepção. Você está com Deus. E isso muda tudo. Porque quando Deus caminha com você, até o terreno mais seco se torna fértil. Até os caminhos mais áridos se tornam promessas. Não importa o que você perdeu, importa o que Ele está construindo agora, com você, através de você. Renovar a fé é como voltar a respirar depois de muito tempo submerso. É sair do piloto automático da religiosidade e mergulhar num relacionamento vivo com o Pai. É redescobrir o sabor da esperança. É reencontrar a leveza. É se lembrar que você é amado, mesmo nos seus piores dias. E sabe o que acontece quando você entende isso de verdade? Você para de tentar merecer e começa a receber. Você para de se comparar e começa a reconhecer: Deus está fazendo algo único com você. A fé que se renova também aprende a esperar. Não a espera ansiosa, impaciente, mas a espera confiante.
como quem sabe que o jardineiro está cuidando da semente, mesmo quando ainda não há flores. Você é essa semente e Deus está te regando com amor, tempo e graça, mesmo que ninguém veja, mesmo que você ainda não sinta. O crescimento já começou. Você não precisa forçar nada. Apenas continue firme, continue sincero, continue presente. Cada passo de fé, por menor que pareça, está te levando para mais perto daquilo que Deus sonhou com você. E os sonhos dele não são pequenos. Ele não te chamou para viver uma fé rasa, sem profundidade, sem raiz. Ele te chamou para águas profundas, para experiências transformadoras, para uma jornada em que até o sofrimento se transforma em glória. Sim, existe glória depois da dor. E ela começa com um sim genuíno, mesmo que tímido. Um sim cansado, mas disposto. Um sim que diz: eu não desisti de acreditar que o Senhor ainda pode fazer algo novo em mim. Esse sim é semente, é chave, é tudo. E se você conseguir sustentar esse sim, mesmo nos dias escuros, mesmo nas madrugadas silenciosas, você vai ver portas se abrindo onde antes só existiam muros, porque o coração que diz sim, com fé, move os céus. Deus está procurando corações assim, que não se importam em parecer fracos, contanto que permaneçam sensíveis à voz dele. Não se trata de quantas vezes você orou, jejuou ou acertou. Se trata de quanto você está disposto a se permitir ser amado por Deus, exatamente como está agora. Você consegue sentir isso? Esse toque que não acusa, esse olhar que não cobra, essa presença que não exige, só ama. Esse é o ponto onde a fé se renova por completo. Quando você entende que o amor de Deus não precisa ser conquistado, só aceito. E quando você aceita, você muda. Não por esforço, mas por revelação. Você começa a viver a partir da graça e não da culpa, a partir da comunhão e não da obrigação, a partir da esperança e não do medo. E então, o que antes era peso, vira leveza. O que antes era luta, vira rendição. O que antes era desânimo, vira direção. Você encontra um novo ritmo, não o ritmo do mundo, agitado, ansioso, exigente, mas o ritmo do céu, o ritmo da eternidade, o ritmo do coração de Deus. Nesse ritmo, você aprende a descansar enquanto caminha. Você aprende que fé não é sobre força, é sobre permanência, e você está permanecendo, mesmo que chorando, mesmo que tropeçando, mesmo que cansado. Você está permanecendo e Deus está vendo e está agindo. Há momentos em que a alma sussurra coisas que a boca não consegue dizer. Você sente um nó preso entre o peito e a garganta. Não é dor física, é uma mistura de saudade de si mesmo com cansaço de tudo. E nesses momentos, mesmo quando você tenta explicar, ninguém entende completamente. Nem precisam entender. Porque Deus entende, Ele entende até os silêncios mais difíceis. Quando você não consegue mais pedir, Ele ouve o que você sente. Quando você se cala, Ele interpreta sua alma. E é justamente nesse nível de intimidade que começa uma reconstrução que o mundo não pode ver. Ela não começa com grandes milagres externos, mas com pequenos resgates internos. Com detalhes sutis, como uma lembrança que aquece o coração no meio de uma madrugada fria. Ou uma canção antiga que toca no momento exato em que você mais precisa. Ou uma pessoa que aparece inesperadamente e diz exatamente o que você precisava ouvir, sem saber. Esses não são acasos, são toques sutis do céu. É o carinho de Deus, costurando esperança nos pontos mais rasgados da sua fé. Você já percebeu como Ele tem uma forma única de te alcançar quando ninguém mais consegue? Às vezes é no vento que balança as folhas e te lembra que ainda há vida.
Outras é no olhar de uma criança, no abraço de alguém que nem imagina a profundidade da sua dor, ou até numa lágrima que escorre sem permissão, mas alivia. Deus sabe onde você se perdeu, e mais ainda, Ele sabe exatamente como te encontrar. Não importa se você mesmo já não sabe mais onde está, Ele vê além da sua confusão. Enquanto você tenta organizar os pedaços, Ele já conhece o quadro final. E Ele não se desespera com sua bagunça. Ele é um artista paciente. Ele transforma caos em beleza. Ele recolhe cada fragmento da sua história e transforma tudo em propósito. Mesmo as partes que você rejeitou, mesmo os capítulos que você preferiria rasgar, até os momentos em que você quase desistiu, Ele usa tudo. Ele redime tudo, porque Deus não desperdiça dor. E quando Ele começa a curar, não é superficial. Ele vai fundo. Ele vai onde ninguém mais foi. Ele toca nas raízes, naquelas camadas que você nem sabia que existiam. E nesse processo, algumas coisas vão sair da sua vida. E sim, vai doer. Porque a poda dói, mas ela é necessária para o novo florescer. Você precisa deixar ir o que não serve mais ao seu chamado. Alguns vínculos foram importantes para a sua sobrevivência emocional em uma fase da caminhada, mas agora estão te impedindo de crescer. Alguns padrões que antes pareciam proteção, hoje viraram prisões. Algumas narrativas internas que você repetiu por anos. Eu não sou suficiente, nada vai mudar, isso é o melhor que posso ter. Precisam ser quebradas. Deus não te chama para viver limitado por feridas antigas. Ele te chama para andar em liberdade. E liberdade, às vezes, assusta, porque a gente se acostuma com o que machuca. A dor familiar, por mais destrutiva que seja, parece mais segura do que o desconhecido. Mas Deus está te chamando para sair da caverna. Você ficou tempo demais aí dentro, tentando sobreviver. Agora é tempo de viver, tempo de experimentar a leveza de uma fé que não precisa se provar o tempo todo. Você não precisa mais se esconder atrás de personagens que criou para ser aceito. A sua vulnerabilidade é bem-vinda diante de Deus. Ele não quer um você perfeito, Ele quer um você presente. E é nesse encontro real que tudo começa a se reorganizar. Você começa a ouvir de novo a voz que antes era abafada pelo barulho do medo. E essa voz não grita, ela sussurra com ternura. Eu ainda estou aqui. Você pode ter se afastado, pode ter se endurecido, pode até ter dito que não acreditava mais. Mas Deus nunca se retirou. Ele apenas esperou. Porque o amor dele não é do tipo que força a porta. É do tipo que respeita, que permanece à porta, batendo, mesmo quando você já nem esperava visitas. E agora, algo em você começa a se mover. Não é emocionalismo, é revelação, é aquela percepção que quebra a lógica humana e toca diretamente no espírito. Você não está sozinho, nunca esteve. E por mais que você tenha sido marcado por traições, abandonos e injustiças, a presença de Deus permanece, fiel, firme, constante. Enquanto outros te descartaram quando você quebrou, Deus te acolheu. Enquanto outros se afastaram ao ver suas falhas, Deus se aproximou. E Ele não se impressiona com seus erros. Porque o plano dele nunca foi baseado na sua performance, mas no amor incondicional que Ele tem por você. Esse amor é um escudo invisível. É o que te manteve de pé quando tudo dizia que você ia cair. É o que ainda te impulsiona, mesmo quando a vontade é parar. É o que sustenta sua esperança, mesmo depois de tantas frustrações. E é esse amor que está te chamando para um novo tempo. Um tempo em que você não vive mais por instinto de sobrevivência, mas por consciência de propósito. Você tem um propósito. Não importa quantas vezes você ouviu o contrário. Não importa quantas vezes você se sabotou. Você foi criado com intenção.
moldado por mãos eternas. E isso não pode ser apagado por nenhum erro humano. Você não é definido pelo que fizeram com você. Você é definido por quem te criou. E quem te criou não erra. Você é obra-prima, mesmo que ainda inacabada, mesmo que com rachaduras, mesmo que em construção. E esse processo, ele não é linear. Vai ter dia em que você vai sentir que está avançando, e vai ter dia em que tudo vai parecer retrocesso. Mas Deus continua trabalhando em ambos, porque até o dia em que você não consegue orar, Ele conta como parte da jornada. Ele vê o seu esforço, vê o seu desejo sincero de mudar, mesmo quando ainda não consegue agir diferente. E é por isso que Ele não desiste. Nem quando você se sabota, nem quando você tropeça, nem quando você volta a padrões antigos que jurou nunca mais repetir. Ele continua acreditando em você, porque a história dele é maior que seus capítulos ruins. E acredite, você ainda vai se surpreender com o que ele vai fazer na sua vida. Mas antes de ver fora, você precisa crer dentro. Crer que é possível. Crer que vale a pena. Crer que a semente que ele plantou em você não morreu. Ela só estava adormecida e agora está começando a germinar. Você não está recomeçando do zero. Você está recomeçando com mais raiz, com mais consciência, com mais maturidade, com mais verdade. E isso muda tudo, porque quando a fé amadurece, ela não grita, ela sussurra com firmeza. Eu confio, mesmo sem entender. E esse tipo de fé move o céu. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Não é sobre horas de sono ou finais de semana de folga. É um cansaço mais profundo que vem da alma. Um esgotamento que nasce de batalhas invisíveis, de tentativas silenciosas, de lágrimas engolidas, de expectativas frustradas. É esse tipo de cansaço que Deus conhece de perto. É esse esgotamento da alma que Ele veio aliviar. Ele não te chama apenas para andar. Ele te convida a repousar. Mas não é qualquer repouso. É aquele descanso que só se encontra no colo dele. Aquele lugar onde você não precisa fingir força, nem justificar suas fraquezas. Onde o peso cai dos ombros e as máscaras doem ao sair, mas aliviam quando caem. Porque sim, você pode ser verdadeiro diante dele. Você pode chegar sem entender, sem conseguir, sem saber o que dizer. Pode chegar do jeito que está, confuso, quebrado, decepcionado, porque ele não está interessado na versão editada de você. Ele quer a real. Ele quer a sua essência. É nesse lugar de rendição que ele começa a reconstrução e ele reconstrói sem pressa. Deus não tem urgência em te apressar para mostrar resultados. Ele quer formar raízes profundas em você, porque ele sabe que estruturas rasas caem fácil diante das tempestades. Mas raízes bem firmadas resistem, mesmo quando os ventos gritam. E se você sente que está parado, não se desespere. Raízes crescem no escuro. É no invisível que Deus prepara o visível. É no escondido que Ele amadurece o que um dia será revelado. Por isso, não subestime essa fase de silêncio, de espera, de anonimato. Porque são nesses momentos que o caráter é lapidado, a fé é purificada e o coração é alinhado com os céus. Não confunda demora com ausência. Deus não está distante só porque está em silêncio. Às vezes, Ele se cala para te ensinar a confiar sem garantias. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando nada parece fazer. É nesse chão de incerteza que você aprende a andar pela fé e não pela vista. E é nesse ambiente de escuridão que a luz da revelação brilha com mais intensidade. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas continuar, mesmo sem ver. Deus está te ensinando a confiar na presença, mesmo quando você não sente. Ele está te ensinando a andar pelo que Ele disse,
não pelo que você sente, e isso muda tudo, porque os sentimentos mudam. Mas a palavra dele permanece. Os cenários variam, mas o amor dele não oscila. As circunstâncias gritam, mas a voz dele continua firme, mesmo quando sussurra. E é essa voz que precisa ser sua âncora. Quando tudo ao redor for instável, lembre-se do que ele já te falou no secreto. Lembre-se de quando ele te encontrou naquela madrugada em que você pensou em desistir. Lembre-se das promessas, dos toques, dos detalhes. Nada disso foi imaginação. Foram sementes plantadas em você. E sementes não gritam, elas crescem em silêncio. Pode parecer que nada está mudando, mas há movimentos que seus olhos não veem. Deus trabalha em outras camadas. Ele não é superficial, ele vai fundo. Vai onde ninguém mais teve coragem de tocar. E ele não está apenas preparando caminhos para você, ele está preparando você para os caminhos. Porque não adianta chegar ao destino certo com o coração errado. Por isso, ele está tratando suas motivações. Está limpando suas intenções. Está quebrando o orgulho escondido, a necessidade de aprovação, o medo do abandono. Não porque ele quer te punir, mas porque ele quer te libertar. Você não nasceu para viver refém de feridas antigas. Você não nasceu para se moldar às expectativas dos outros, nem para se definir por experiências passadas. Você nasceu para refletir a glória de Deus de forma única, viva, verdadeira. E isso exige desapego. Desapego de personagens, de opiniões, de ilusões. Porque o que ele tem para você é tão maior, mas não cabe em mãos cheias. É preciso soltar para receber. É preciso deixar morrer para que o novo nasça. Sim, vai doer, vai dar medo, vai gerar insegurança, mas vai valer a pena. Porque nada se compara à leveza de viver com o coração inteiro diante de Deus. Nada se compara à paz de saber que você está exatamente onde deveria estar. Mesmo que os outros não entendam, mesmo que pareça invisível, mesmo que ninguém aplauda. A aprovação de Deus vale mais que todos os aplausos do mundo. E quando ele sorri para você, tudo faz sentido. Mesmo quando não faz sentido. Esse é o mistério da fé. Caminhar com coragem mesmo em meio às dúvidas. E nesse caminho, você vai descobrir que a sua fragilidade não é um obstáculo. Ela é um convite para experimentar a força dele. Porque onde você se esgota, ele começa. Onde você se rende, ele assume. E quando ele assume, a história muda. Não porque você mudou tudo de fora, mas porque ele está transformando tudo por dentro. A verdadeira revolução começa dentro da alma. Quando você entende que ser fraco não é o fim, é o início de uma nova forma de existir, uma forma mais leve, mais real, mais dependente da graça. Você não precisa provar mais nada, não precisa vencer sozinho, não precisa se esgotar tentando merecer. Você só precisa confiar. Confiar que o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E ele não começou em você por acaso. Ele te escolheu sabendo de tudo, inclusive dos dias em que você falharia. E ainda assim ele disse, é com você. Não porque você é o mais forte, mas porque ele é fiel. E quando você entende isso, a caminhada muda. A jornada deixa de ser uma corrida por aceitação e se torna uma resposta ao amor. Você começa a viver não para conquistar a bênção, mas porque já é abençoado. Não para provar seu valor, mas porque já foi amado. Não para tentar ser aceito, mas porque já foi escolhido. E aí, tudo muda. Você não desiste mais com facilidade, porque entende que o propósito vai além do momento. Você não se compara mais com os outros, porque entende que a sua jornada tem um ritmo único. Você não se sabota mais com mentiras antigas, porque agora você vive à luz da verdade, e essa verdade liberta do medo, liberta da culpa, liberta da vergonha.
Liberta para que você seja exatamente quem Deus te criou para ser. Sem desculpas, sem disfarces, sem correntes. Você nasceu para voar e Deus está te devolvendo as asas. Pode doer no início, porque voar exige deixar o ninho, mas você não foi criado para viver preso. Você foi chamado para alturas maiores e o vento do Espírito já está soprando sobre você. Você sente? Sim. Esse vento que sopra dentro da alma, às vezes ele é leve como um sussurro, outras vezes vem como uma rajada forte que vira tudo de cabeça para baixo. Mas, independentemente da intensidade, ele vem de Deus. E quando Deus sopra, não há como permanecer no mesmo lugar, porque o sopro dele desloca, sacode certezas antigas, remove zonas de conforto, arranca raízes que estavam enterradas em lugares secos. É desconfortável no começo, mas absolutamente necessário, porque crescer dói, mudar assusta, evoluir exige perdas. E é nesse território entre o antigo que morre e o novo que ainda não nasceu que muitos desistem. Mas você não foi feito para parar no meio. Você foi gerado para atravessar. Não apenas para sobreviver à travessia, mas para sair do outro lado transformado, mais leve, mais sábio, mais alinhado com o céu. É por isso que Deus permite certos abalos, porque Ele não quer que você construa sua vida em estruturas instáveis. Ele está te chamando para fundações eternas. E fundações eternas não se constroem com pressa. Elas exigem tempo, profundidade, consistência. Por isso, o processo pode parecer lento, mas é real. E tudo o que é verdadeiro leva tempo para florescer. Deus não está interessado em aparências. Ele quer formar essência, porque é a essência que sustenta quando o palco some, quando os aplausos cessam, quando a solidão grita. E Ele está formando essa essência em você agora mesmo. Nos bastidores da tua alma, Ele está trabalhando em silêncio, lapidando intenções, curando feridas, ressignificando dores, porque existe um novo ciclo chegando, e não se trata apenas de coisas novas, trata-se de um você novo, não um personagem ajustado ao que esperam, mas o verdadeiro você, cheio da presença, sem medo de ser quem foi chamado para ser. Alguém que não depende mais de circunstâncias para viver com esperança. Alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus acima do barulho do mundo. Alguém que sabe, quando Deus fala, o impossível obedece, porque quando Ele diz vá, o mar se abre. Quando Ele diz fique, o deserto vira manancial. E quando Ele diz espere, é porque Ele está agindo onde você não vê. Você não precisa acelerar o que Deus está amadurecendo com propósito. Não tente apressar aquilo que só floresce na estação certa. Há bênçãos que viram maldição quando recebidas antes da hora. E Deus te ama demais para permitir que você se perca em coisas que parecem certas, mas te desviam do essencial. Por isso Ele retém certas portas, por isso Ele silencia, às vezes, por isso Ele permite frustrações, não para te punir, mas para te proteger. Porque enquanto você chora por aquilo que perdeu, Ele está sorrindo pelo que você vai encontrar lá na frente. Confia. Mesmo que agora pareça que tudo desabou, há um novo alicerce sendo construído por debaixo das ruínas. E esse alicerce é inabalável, porque não está firmado em promessas humanas, mas na palavra que não falha. Você vai aprender a caminhar por esse chão novo. Pode parecer instável no começo, porque o velho parecia mais seguro, mesmo sendo doloroso. Mas era apenas familiar, não saudável. E Deus está te levando para longe daquilo que te destruía em silêncio. Ele está separando o que era fachada do que é real. Ele está quebrando pactos que você fez com a dor, sem perceber. Aqueles acordos internos do tipo, eu sempre vou sofrer, ninguém nunca vai me amar como sou. Talvez eu mereça essa dor. Essas mentiras não têm mais espaço no novo que Deus está construindo. Porque no novo,
existe verdade, e a verdade cura. A verdade liberta. A verdade levanta. A verdade te devolve para o centro da vontade de Deus. E nesse centro, você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser sincero. Deus prefere lágrimas verdadeiras a orações ensaiadas. Ele se move quando você se entrega, não quando você finge. Então pare de fingir, pare de sorrir por fora e gritar por dentro. Pare de esconder suas perguntas, seus traumas, seus medos. Deus já sabe, e Ele continua te amando, mesmo assim. Na verdade, Ele te ama justamente porque te conhece por completo. Nada no seu interior o surpreende, nenhuma falha, nenhuma recaída, nenhum erro. Ele não se assusta com suas sombras, porque Ele é luz, e luz não julga a escuridão, ela apenas a dissipa. Deus está entrando em áreas que você tentou manter fechadas por anos, e não é para te condenar, mas para te curar. Porque chega de viver com curativos quando Ele quer fazer cirurgia. Chega de sobrevivência emocional quando Ele quer restaurar sua identidade. Você não é o que te disseram. Você não é o que fizeram com você. Você não é o rótulo da dor que carrega. Você é filho. Você é filha. Você é alguém que o céu inteiro observa com ternura. Alguém por quem Jesus se entregou. Não por obrigação, mas por amor. E esse amor ainda está ativo, ainda restaura, ainda transforma, ainda invade lugares mortos e os enche de vida. É isso que está acontecendo com você agora. Talvez você ainda não veja, mas vai ver. Porque quando Deus começa, Ele termina. E quando Ele termina, nada é como antes. As lágrimas que você derramou hoje serão testemunho amanhã. A luta silenciosa que ninguém viu será história de esperança para outros. A dor que parecia te destruir será a mesma que te impulsionará a levantar outros. Você será boca de consolo, canal de cura, voz de recomeço. E tudo isso não apesar da sua dor, mas por causa dela. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cicatrizes em sinais. Ele transforma deserto em trilha de milagre. Ele transforma, o fim importa para algo maior. Mas para isso, você precisa continuar, mesmo mancando, mesmo sem respostas, mesmo com medo, mesmo em lágrimas. Continue, porque é nessa fidelidade silenciosa, nesse sim que ninguém vê, que o céu se move com mais poder. E quando você menos esperar, o que parecia sem saída vai se abrir diante dos teus olhos, não por força, não por lógica, mas pela graça, a mesma graça que te sustenta agora. É a que te levará até lá. E quando você chegar, quando olhar para trás e perceber o quanto sobreviveu, não haverá espaço para orgulho, só para gratidão, só para aquele sorriso que diz: valeu a pena não desistir. E você vai saber, foi Deus, sempre foi Ele.